Olá, esse é mais um post sobre doenças crônicas. E aqui nós vamos explicar para você como é que você faz para se curar, né, para reverter a doença crônica. Bom, em primeiro lugar, você deve ter assistido a série sobre a equação da cura. Se ainda você não fez, infelizmente você não vai entender aqui. Então, para você entender isso, você tem que ir lá assistir a série sobre a equação da cura. Então, assim, a primeira coisa que você não pode fazer é olhar para a doença em si. Entende? Você tem que olhar, de acordo com a equação da cura, para as causas do problema. Então, vamos olhar para lá. Então, para você fazer isso, você precisa entender o, o que é que está acontecendo com você para você ter essa doença crônica. Então, eu vou ter que usar um exemplo para você poder entender. Vamos lá. Então, se você tem diabetes, bom, aí você precisa entender o que é a diabetes, como que ela se desenvolve, o que, que ela significa para você, né, na tua realidade, tá? E saber buscar quais são as causas da tua diabetes. Então, assim, o que, que eu posso dizer? Existem muitas causas diferentes de possibilidades para uma pessoa desenvolver diabetes. Né? Pode ser tireoide, pode ser fígado, pode ser pâncreas, pode ser suprarrenal, pode ser uma série de coisas, tá? Uma série de coisas, tá? Não é uma, duas, três, não. É uma série. Então, a primeira coisa que você tem que identificar é assim, a pergunta é como que minha diabetes, qual é a estrutura da minha doença, da minha diabetes, e qual é a causa da minha diabetes, tá certo? Você tem que procurar isso aí. Bom, para você poder fazer esse passo número 1, aí a pergunta é o seguinte: qual profissional você vai consultar? Então, assim, você vai consultar um profissional que diz para você que diabetes não tem cura? Vai adiantar você consultar esse profissional? Não vai. Então você tem que consultar alguém que diz para você que sim, que a diabetes tem cura. Aí você vai questionar ele da cabeça aos pés. Então, assim, mas peraí, como assim? Como assim que tem cura? Então, veja lá o que ele vai te responder, tá certo? Seja lá o profissional que for, entende? Então, você tem que escolher a pessoa, o profissional certo, para você poder se curar, porque você por si só, você não vai se curar. Isso eu garanto para você. Você não nem tem. Então, e se você está fazendo um tratamento com um profissional que diz para você que a diabetes não tem cura, então, se você continuar lá, você não vai ter cura nunca. Então você tem que consultar alguém que diz para você que a diabetes tem cura, sim. Ou seja lá outra doença crônica que seja. Tá certo? Bom, o quarto passo, então, é você entender a estrutura da tua realidade, o que é que está envolvido na origem da tua doença. Tá certo? Então, é isso que você tem que perguntar para o profissional. Então, assim, peraí, eu tô assim por quê? E vai perguntando, eu estou assim por quê? Estou assim por quê? Estou assim por quê? Por quê? Até você saber todas as respostas. Bom, agora eu entendi. Então, quando você entender perfeitamente quais são as causas, aí você vai discutir com o profissional quais são as soluções. Tá certo? Então, por exemplo, o teu problema de diabetes é por causa da disfunção de tireoide. Tá bom, e daí como é que eu resolvo isso? O profissional vai responder, você resolve esse problema fazendo tal coisa, tal coisa, que seja lá o que for, tá certo? Ele vai te dizer o que você precisa fazer para você solucionar isso. Ah, mas o meu problema é mental. Tá, então, para você resolver esse problema, você tem que fazer isso e aquilo, tá certo? Então, sabendo das causas, você vai saber o que precisa se fazer. Mas o meu problema é de origem emocional, porque eu estou com muito medo, eu estou com muita ansiedade, eu estou com uma angústia interna. Então, tá. Então, o profissional vai dizer, bom, para você resolver isso, você tem que fazer tal coisa. Tá? E nesse sentido, eu garanto para você, não é o psicólogo que você vai resolver esses problemas aí emocionais, tá? Existem terapias corretas para você fazer isso, tá? E essa terapia, quando se trata do aspecto emocional, a terapia é
terapia fenomenológico sistêmico familiar. Tá? Eu vou ter uma série explicando detalhadamente o que significa isso para você entender. Tá? Então, se você assistir lá, você vai entender o que é essa terapia. Essa é a única terapia que eu indico para você fazer para você solucionar as origens da tua emoção negativa. Porque se você não harmonizar a origem dessa emoção, você também não vai se livrar dela tão facilmente. Entendido? Compreendeu o processo? Então, passo 1 é entender a estrutura da doença. Passo 2, escolher um profissional adequado para você discutir com ele sobre isso. Passo 3, é entender as origens da tua doença. E passo 4, é procurar quais terapias você vai precisar usar para solucionar isso. Tá certo? Ok? No próximo post eu vou falar para você sobre quanto tempo demora para você reverter uma doença crônica. Tá bom? Até mais.